Portal Guia-me na Expo Evangélica com Cristina Mel. Um prazer, Cristina, te receber aqui mais uma vez no Guia-me. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cássia. Obrigada, Portal Guia-me. O Marcos Paulo, que está por detrás das câmeras, de toda essa equipe linda desse portal que há anos faz a diferença e que tem sido bênção na minha vida. Muito obrigada. Cristina, qual a importância do Ministério Infantil nos dias de hoje, em que as nossas crianças estão cada vez mais sendo bombardeadas com ideologias anticristãs? O Ministério Infantil sempre teve uma missão assim fundamental, que é resgatar, proteger a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido, porque os filhos, eles são a herança do Senhor. E o inimigo das nossas vidas, Satanás, ele tem sede das crianças. Tanto que eles estão sempre lançando filmes, livros. Agora até mesmo o satanismo está sendo livremente veiculado em algumas escolas fora do Brasil. Enfim, só Deus sabe o que está acontecendo entre quatro paredes. Então, esses 25 anos de Ministério Infantil, em que a gente tem lutado em favor das crianças contra essa ideologia maligna que tem começado nas bases, na escola, você vê que essa juventude de hoje foi doutrinada de uma forma muito perspicaz e terrível desde pequeno. E às vezes o povo evangélico, a gente não querendo se envolver, não querendo falar, porque tabu, isso e aquilo, fomos deixando espaço, deixando de lado a importância de vigiarmos mais. Vigiarmos com quem os nossos filhos andam. Hoje, com a rede social, a internet, como você controla o que uma criança tem na palma da mão? Quando até mesmo no meio dos games, vem pessoas que dizem que são crianças e não são. Às vezes conversam com eles como se fossem adolescentes e são pedófilos. Então a gente precisa, primeiro, pedir a Deus muito discernimento. Segundo, ter liberdade de conversar com os nossos filhos, alertando sobre todos os possíveis problemas e armadilhas que existem daqui nos dias de hoje. O perigo das fotos que são lançadas nas redes sociais, onde eles muitas vezes usam a foto da criança para pornografia infantil. São dias difíceis, são dias terríveis, dias em que a gente precisa falar sobre o abuso, que não pode deixar tocar em certas partes do corpo, que não é carinho, é abuso mesmo, que tem que contar tudo para a mamãe, que qualquer assunto esquisito, se pedirem para você tirar foto sem roupa, ou se pedirem para você não contar nada para os seus pais, porque eles não vão entender. Eles são muito ardilosos, eles são mentirosos, o diabo é o pai da mentira, então você precisa ficar atento. Não pode haver segredo para os seus pais, não pode haver segredo para a sua família. Então você precisa confiar em alguém. Então, cuidado com o excesso de rede social, cuidado com os amigos com que você anda, porque muitas vezes você não está envolvido naquela situação, mas o outro está com droga, o outro está bebendo, e aí a polícia chega e vai todo mundo no pacote. Então a gente vivemos um dia em que há muita liberdade, mas a liberdade sem limites, ela pode se tornar muito perigosa. Então, pais, nós não podemos perder a rédea da nossa família. O que acontece? Tem pais querendo ser amigo do filho, mas amigo é amigo, pai e mãe têm uma autoridade que precisa ser exercida. Por quê? Por mais que eles acham que sabem muito, porque tem muita informação, na verdade eles são frágeis emocionalmente, porque são crianças. São crianças com muita informação. Estão cansadas, estão irritadas, porque isso mexe com o cérebro da criança. Então, você precisa dizer não ao seu filho. Não, não pode, não vai, não pode vestir isso, não pode fazer aquilo. Mas por quê? Por causa disso, disso, disso. Eles precisam de limites, porque se você se importa, você cuida. E é um prazer poder ser pai e mãe, a gente poder cuidar. Dá trabalho. Uai,
Se você não é pai, né, mãe? Vai deixar o Google ser responsável pela educação do seu filho? Vai deixar que a professora da escola, que não tem o menor temor do Senhor, ensine o que é ideologia de gênero, o que é certo? Você tem que dizer, pregar a palavra de Deus dentro da sua casa, lendo a Bíblia no culto doméstico ou simplesmente vivendo o que a Bíblia diz. Porque não adianta você pregar uma coisa e viver outra. Então, você está sendo observado, você está sendo analisado pelo seu filho. Então, seja sincero, converse, ensine. Quer assistir um filme polêmico? Quando você perceber aquelas frases ou aquelas cenas dúbias, você fala, olha aí, ó, isso aí é contra a família. Olha, isso aí é ideologia de gênero. Olha, aí ela está dizendo que pai e mãe não manda, não faz nada, está incentivando a rebeldia. Você precisa, junto com ele, sentar e ir mostrando, para ele começar a filtrar mais e ele vai sendo treinado a ser mais sensível às armadilhas, às mentiras do inimigo. Então, cuidar das crianças é algo tão precioso que sempre esteve no meu coração, para mim, a menina dos meus olhos. Eu estou com um projeto lindo, Deus me acordou de madrugada e me deu uma música sobre autismo. Autismo. Eu falei, meu Deus, vou falar sobre autismo. Para quê? Para que as crianças conheçam mais, para que a sociedade entenda melhor e abrace, inclua, respeite, reconheça, porque o autista não tem cara de autista. E muitas vezes o pessoal julga, aí, malcriada, não sabe educar o filho, não entende que o espectro são várias ramificações, nenhum é igual ao outro. Uns têm dificuldade para falar, outros não gostam de abraço, outros gostam de abraço, outros olham nos olhos, outros não olham, uns andam na ponta do pé, outros chacoalham a mão. Então você precisa entender e amar e receber na sala de aula, na igreja, na sociedade no geral. Então, uma música linda que está chegando, já vocês vão conhecer. E Cristina, qual é o papel da igreja na formação do caráter cristão da próxima geração, da nova geração que está aí? A formação do caráter e educação tem que começar em casa. Os pais não podem esperar que a professora da escola bíblica ou o pastor e a pastora ensinem educação aos seus filhos. Isso é algo que você tem que fazer em casa. Mas a igreja tem esse papel de ensinar a viver em comunhão, em unidade, em respeito, ensinando a palavra também junto com os pais, dando continuidade ao que os pais já ensinam. Não é uma coisa que uma vez por semana vai se falar de Deus e durante a semana não rola Deus na casa em momento algum. Então, o ensinamento é algo contínuo, que precisa ser repetido, inculcado na mente da criança. Não é uma coisa que é uma vez e acabou. Não, você precisa insistir, porque o diabo faz exatamente isso. São músicas que ensinam. Outro dia eu estava andando na Praia da Bica, na Ilha do Governador, e tinha um trailer que estava rolando um funk, mas era tão nojento que eles estavam falando que eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei, não acredito que 6 horas da tarde, em frente ao futevôlei da minha filha, cheio de adolescente, eles estavam ensinando como fazer isso, como fazer aquilo, que senta, levanta. Gente, sinceramente, eu não acreditei. E aí, enfim, se a gente não ensinar o caminho, vai tornando-se tudo muito natural. Aceita-se tudo, equivale tudo, e não é assim. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. O certo e o errado, né? Respeito é uma coisa. Agora, você ter que ensinar a criança de 3, 4 anos sobre sexo, ideologia de gênero, que eles podem trocar de sexo, sei o que eles querem. O que uma criança de 3 anos entende sobre isso? Como vai ser, na mente de uma criança, um abuso a esse nível, emocionalmente falando? Então, são coisas assim que tão absurdas que deixa a gente, muitas vezes, em estado de choque. Mas a gente precisa sacudir, acordar e dizer, não
Nós não vamos desistir deles. Nós não vamos perder essa geração. Deus é contigo. Honra pai e mãe. Tem muito filho rebelde. Muito filho que não quer ouvir mãe. Eu quero dizer para você que se você quer ter uma vida longa, próspera, você precisa obedecer. E obedecer é importante, porque existem consequências da desobediência. A misericórdia do Senhor existe, mas as consequências ficam, as cicatrizes ficam. Então, se você pode evitar o pior, faça isso. Agora, Cristina, vamos falar um pouquinho sobre família. Você foi a primeira da sua casa a se converter, né? E por muito tempo orou pela salvação da sua família. Hoje tem a sua própria família, todos salvos, né? Uma família abençoada. Qual mensagem que você deixa para aquelas pessoas que estão lutando pela salvação de algum familiar? Não desista de orar, não desista de clamar a Deus pela vida deles, mas acima de tudo, não desista de amá-los. Lembre-se que um dia você também não conhecia Jesus. Um dia você também não entendia como era bom estar na casa do Pai. Sabe qual é a maior forma de você evangelizar? É você viver o Cristo que te salvou no lugar mais difícil que existe, que é dentro da nossa casa. Muitas vezes dentro do nosso quarto. Sendo uma mulher virtuosa, sendo pronta a perdoar, julgando menos e amando mais. A gente às vezes tem uma santidade extrema em que a gente se acha superior aos outros. E a gente tem que ter muito cuidado para que isso não suba a cabeça, porque a soberba faz com que tudo caia por terra, precede o fracasso. Então, cuidando bem, amando, respeitando, vivendo o Cristo que você conhece como Salvador, porque eles ainda não conhecem, esse é o segredo. É você amar, é eles verem, caramba, como ele mudou. Ela mudou. Poxa, agora ela lava a louça. Agora ela faz uma comida especial, ela cuida melhor da minha casa, de mim. Caramba, o que ela recebeu fez muito bem para ela e eu quero isso também. Então é por aí, entendeu? E buscando a Deus em primeiro lugar, levando a ocasiões especiais, insistindo. Não quer ir hoje? Ok, outro dia ele vai, e uma hora vai. Porque joelhos dobrados têm muito poder. A oração do crente, a oração de uma mãe, a oração de uma esposa tem muito poder. E agora falando de música, Cristina, quais são as novidades aí que vem por aí este ano ainda? Nós gravamos um álbum inteiro pela Deep Music, lançamos 6 músicas, hoje eu vou estar cantando o Avance, que é uma música que impulsiona você a prosseguir. Depois de uma pandemia, depois de um momento em que a gente ficou paralisado pelo medo, avançar é necessário. Prosseguir é fundamental. Então, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nosso socorro não está na mão de político, nosso socorro não está na mão de economia, não está na mão de Deus, porque Ele é o Senhor dos senhores. Então a gente levou um choque, esperávamos algo e não aconteceu como esperávamos, mas nós não vamos perder a esperança, nem vamos desistir, vamos prosseguir. Eu gravei uma série de covers lindos daqueles cantores que marcaram a minha vida, como Exla, Rose Nascimento, Marquinhos Gomes, Leandro Borges, Gabriela Rocha. Muita coisa boa que a gente vai estar lançando também. E o projeto infantil, que eu estou com um repertório separado. A primeira música é sobre o autismo, mas as outras vêm também. E aos poucos a gente vai lançando. Então, muitos sonhos e projetos pela frente, muitos. Cristina, é uma honra te receber aqui. Muito obrigada. Que Deus continue aí abençoando o teu ministério, a sua família. Obrigada. Obrigada, Cássia. Obrigada, Guia-me. Vocês realmente têm guiado as pessoas ao Senhor Jesus. Amo vocês, obrigada por todos esses anos em que a gente tem estado junto e que vocês têm abençoado a minha vida, divulgando os nossos projetos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sua casa, você que está assistindo a gente, todos os dias. Amo vocês, beijo da Mel.